Ergonomia. Ergonomia deriva das palavras gregas ergon, trabalho, e nomos, leis, regras. Ergonomia é, de forma muito resumida, a concepção de sistemas em que é privilegiada a interface entre os componentes materiais e os humanos. É estudar as características humanas para ser possível a concepção de sistemas e objetos melhor adequados ao ser humano. Evolução histórica da ergonomia. Pode-se dizer que a ergonomia surgiu quando o homem começou a utilizar objetos que facilitavam a sua vida. Na produção artesanal havia a preocupação de se adaptar os objetos artificiais e o meio ambiente natural ao homem. No início do século XX, surge nos Estados Unidos o movimento da administração científica que ficou conhecido como Taylorismo. Taylor e os seus discípulos procuraram os mesmos objetivos dos ergónomos: analisar objetivamente o trabalho humano e os seus meios, métodos e espaços de trabalho, de forma a tirar conclusões que permitam a melhoria de produção e, ao mesmo tempo, diminuir a fadiga e o número de acidentes dos trabalhadores. Os princípios modernos da ergonomia são datados do período imediatamente no pós-guerra, em solo britânico, onde foi inventado o termo ergonomics, seguidos pelos americanos e pelos franceses. À medida que a ergonomia vai cada vez mais evoluindo, esta irá ser associada à organização do trabalho, visto que uma melhor organização do trabalho implica ir de acordo com os objetivos dos ergónomos. Cognição e os processos cognitivos. Cognição é o ato ou processo da aquisição do conhecimento que se dá através da percepção, da atenção, associação, memória, raciocínio, juízo, imaginação, pensamento e linguagem. A palavra cognitione tem origem nos escritos de Platão e Aristóteles. É o conjunto dos processos mentais usados no pensamento na classificação, reconhecimento e compreensão para o julgamento, através do raciocínio para o aprendizado de determinados sistemas e soluções de problemas. De uma maneira mais simples, podemos dizer que cognição é a forma como o cérebro percebe, aprende, recorda e pensa sobre toda a informação captada através dos 5 sentidos. A cognição é mais do que simplesmente a aquisição de conhecimento e, consequentemente, a nossa melhor adaptação ao meio. É também um mecanismo de conversão do que é captado para o nosso modo de ser interno. Ela é um processo pelo qual o ser humano interage com os seus semelhantes e com o meio em que vive, sem perder a sua identidade existencial. Ela começa com a captação dos sentidos e logo em seguida ocorre a percepção. É, portanto, um processo de conhecimento que tem como material a informação do meio em que vivemos e o que já está registado na nossa memória. Definir ergonomia cognitiva. Os processos que envolvem a ergonomia cognitiva abordam o raciocínio, memória, concentração e a atenção do colaborador com o intuito de entender as respostas emocionais e mentais dos indivíduos dentro da corporação. Esta área dedica-se especialmente em aprimorar o desempenho, a capacidade de tomar decisões, a satisfação individual e a motivação profissional. Pode-se dizer que a ergonomia está na origem da usabilidade, pois quanto mais adaptado for o sistema interativo, maior serão os níveis de eficácia, eficiência e satisfação alcançado pelo usuário durante o uso do sistema. De fato, a norma ISO 9241, em sua parte 11, define usabilidade a partir destas 3 medidas de base. Eficácia. A capacidade que os sistemas conferem a diferentes tipos de usuários para alcançar seus objetivos em número e com a qualidade necessária. Eficiência. A quantidade de recursos, por exemplo tempo, esforço físico e cognitivo, que os sistemas solicitam aos usuários para a obtenção de seus objetivos com o sistema. Satisfação. É a emoção que os sistemas proporcionam aos usuários em face dos resultados obtidos e dos recursos necessários para alcançar tais objetivos. Por um lado, um problema de ergonomia é identificado quando um aspecto da interface está em desacordo com as características dos usuários e da maneira pela qual ele realiza a sua tarefa. Já um problema de usabilidade é observado em determinadas circunstâncias quando uma característica do sistema interativo, problema de ergonomia, ocasiona a perda de tempo, compromete a qualidade da tarefa ou mesmo inviabiliza a sua realização.
Como consequência, ele estará aborrecendo, constrangendo ou até traumatizando a pessoa que utiliza o sistema interativo. Eye Tracker. Eye Tracker é o processo de medição tanto do ponto de foco como do movimento do olho relativamente à cabeça. Grava os movimentos do olho e mostra os pontos que foram alvo da atenção do observador. O movimento do olho reflete o processo de pensamento do homem. Estas gravações mostram os elementos que são, na opinião do observador, mais atraentes, em qual ordem e quantas vezes olhou para esse elemento. Diferentes pessoas têm diferentes pontos de atenção. Tipos de tracker. Medição do movimento de uma lente de contato especializada, normalmente. Tracking óptico, sem contato direto com o olho. Ou medição através de elétrodos posicionados à volta dos olhos. Os designs mais utilizados são os que são baseados com vídeo eye tracker. A câmara foca em um ou dois olhos e grava o seu movimento como se fosse numa primeira pessoa. É bastante útil para analisar o intuito cognitivo e o interesse. No entanto, outros fatores biológicos poderão afetar o scan path. É utilizado para estudos comerciais, utilizando como objetos de estudo desde websites, jornais, filmes, etc. Com isto, é possível analisar as fixações e sacados, bem como a dilatação da pupila, piscar de olhos e uma outra variedade de comportamentos, de forma a determinar se o determinado produto mídia está a ser devidamente comunicado como era preferível. É possível também aos designers que concebem determinado produto constatar se o seu produto está a despoltar o comportamento que era expectável no consumidor. Desde 2005, o eye tracking tem sido utilizado para pessoas com determinadas deficiências, permitindo-lhes comunicar, enviar e-mails, pesquisar na internet e outras diversas atividades, utilizando assim só os olhos. Experiência com o eye tracker. O nosso grupo decide utilizar o eye tracker para comparar os sítios de uma publicidade que são mais vistos num curto espaço de tempo. No procedimento deste exercício arranjamos 8 voluntários, 4 de cada sexo, e encontramos 6 publicidades, em que cada 3 eram mais direcionadas para um sexo em específico. Na publicidade da Lamborghini, as mulheres tiveram mais em atenção o próprio logótipo da marca, enquanto que os homens procuraram pelos elementos mais atraentes, havendo uma exploração visual superior. Na publicidade da Nivea, as mulheres focaram mais no olhar e na palavra shower. Os homens, por sua vez, exploraram mais a imagem, indo para o logo da marca e também para a face do homem. Na publicidade da Dove, as mulheres focaram nas modelos e no creme que se situa no canto inferior direito. Os homens, por outro lado, focaram mais na modelo que está no centro e no slogan da marca. Na publicidade da Herbal Essences, as mulheres centraram o seu foco de atenção na colher com mel, no rosto da modelo e também no nome da marca. Os homens deram mais relevância à totalidade da embalagem e ao corpo da modelo. Na publicidade da Intimissimi, as mulheres olharam com bastante foco para o olhar da modelo, havendo pouca pregnância na lingerie em si. No lado dos homens, há mais atenção às formas da modelo, mas também há grande foco no olhar. Finalmente, na publicidade da Gillette, os pontos de atenção foram, para os homens e para as mulheres, a marca, a Gillette e os cantos superior direito e esquerdo, havendo mais interesse para o sexo feminino. As cores incorporam uma determinada conotação psicológica devido à experiência de cada um. Uma cor que trará uma lembrança de amor para uma pessoa poderá lembrar dor a outra, uma vez que o repertório de cada indivíduo é diferenciado. Num contexto cultural, a grande maioria das cores para todos os indivíduos terão a mesma, parecida conotação. Deve-se conhecer bem o contexto em qual a cor será utilizada. A cor consegue persuadir o consumidor na hora da aquisição, estimulando o impulso de compra, uma vez que a cor apela às emoções e não à razão. A cor influencia também o comportamento dos indivíduos, uma vez que é um fenómeno universal. O mundo que nos rodeia é caracterizado pela luz e pela cor. É imprescindível uma boa harmonia entre a cor e os elementos que ela representa, uma vez que a cor conota significado. Variedíssimas são as formas de eleger a cor numa publicidade. Tendências, usabilidade, segmento, público-alvo, atributos de uma cor, etc. Deverá assim existir um trabalho cuidado na procura de ligações emotivas que envolverá o seu poder sugestivo e persuasivo.